A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Abençoe a todos, né? Glória a Deus. Nós queríamos falar aqui a respeito da palavra do Senhor um pouco. Eu estava meditando um pouco à tarde hoje nesse texto e vieram muitas indagações, né, a respeito desse texto que eu li. E eu li esse texto e também fui procurar algo que o profeta falou a respeito desse assunto, né? Em que muitos me dirão, muitos naquele dia irão se aproximar do Senhor e irão dizer assim: Senhor, nós fizemos isto, né? Como o texto diz, eles irão fazer esta alegação. Agora, irmãos, é interessante falar que Deus, ele só vindica uma palavra que é sua. Ele não reconhece outra palavra, ele reconhece a sua palavra, né? Então, por esta razão é que nós temos que estar em sua palavra. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo em nós, em nossa vida, né? Então, não haveria nenhuma maneira de um homem se tornar uma nova pessoa por si mesmo. Ele só pode se tornar uma outra pessoa, né? Uma nova pessoa, se realmente Cristo, Espírito Santo, habitar nesta pessoa. Não existe outra maneira, outra forma. Então, olha só, o texto que a gente leu, né, diz assim a palavra do Senhor, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então nós temos que procurar a vontade de Deus, não é a nossa vontade. E nós observamos que hoje nós estamos vivendo uma era onde as pessoas, elas têm estabelecido a sua vontade, os seus desejos, né? E elas não levam em conta a vontade de Deus, porque Deus tem somente duas vontades. Deus tem duas vontades: uma vontade permissiva e uma vontade boa e perfeita. Ou nós andamos na vontade boa e perfeita, ou nós andamos na vontade permissiva. Então, quando nós andamos na vontade boa e perfeita, estamos agradando a Deus. Já na vontade permissiva, teremos consequências, né? Se nós andarmos na vontade permissiva. Então, e aí o que acontece? Muitos estão adorando, estão em seus altares,
muitos estão em seus altares, muitos estão construindo os seus próprios altares, enfeitando os seus altares da sua maneira, do seu jeito, né? Então, olha só, foi bem aí onde Caim tropeçou. Quando ele achou que se ele tivesse um altar bonito, mais bonito do que o do seu irmão, mais bonito do que o seu irmão, Deus iria recebê-lo. Deus iria recebê-lo, né? Deus iria recebê-lo. Mas o que aconteceu? Ele tinha um altar bonito, mas ele não tinha a revelação da palavra de Deus. Ele não tinha a verdade de Deus consigo. E eu sempre tenho dito isso aqui, e falado aos amados irmãos, que você não pode adorar a Deus fora de sua verdade, fora do Espírito e fora da verdade. Na adoração tem que estar a verdade e o Espírito. O Senhor Jesus falou isso à mulher lá no poço em Samaria, né? Que os verdadeiros adoradores adorariam em Espírito e verdade. Muitas pessoas estão adorando hoje e elas nem mesmo sabem quem elas estão adorando. Você sabia disso? Nem sabem quem elas estão adorando. Elas estão orando, clamando, mas a fé que elas têm, a crença que elas têm, não é uma crença verdadeira, não é uma crença que se alinha com a palavra de Deus. Então a nossa crença, a nossa fé tem que se alinhar à palavra, aquilo que as Escrituras diz, aquilo que a Escritura fala. E você não poderá entender esta palavra se isto não for revelado a nós. Se Deus não trazer luz sobre as Escrituras. Então, para que a gente compreenda isso aqui, o Deus eterno precisa trazer luz sobre isto, para que isso se abra para nós. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Precisou que o entendimento dos discípulos fossem aberto para que eles pudessem entender as Escrituras. As Escrituras precisou se abrir para eles, para que eles viessem a ter o entendimento correto da palavra de Deus. Por isso que nessa última era Deus enviou um profeta, justamente para trazer a nós essa revelação, né? Porque esse era o objetivo do sétimo anjo, de Apocalipse 10, esclarecer, revelar, né? Trazer a revelação. A revelação. Então, assim como na primeira era houve um profeta, houve um mensageiro na era dos gentios, também na última era dos gentios, na última era da igreja, haveria que vir um profeta para trazer a revelação, para colocar as coisas, para ligar uma coisa na outra, né? Então, nós observamos que cada uma pessoa hoje, cada sistema tem a sua interpretação, tem a sua maneira de interpretar as Escrituras. E a Bíblia diz, lá em Pedro, que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Nós não podemos interpretar a palavra. Só há um intérprete, e esse é o Espírito Santo de Deus, né? E ele, o sétimo anjo, a unção de Elias, que era o Espírito que estava em Elias, haveria na sétima era, na última era da igreja, na sétima era da igreja, na era de Laodiceia, esse Espírito, o Espírito que estava em Elias, iria se manifestar em um homem e trazer essa revelação para nós, das Escrituras, nos levando de volta à palavra original, à fé dos apóstolos, à crença dos apóstolos, aquela mesma fé, aquela mesma palavra, aquela mesma doutrina,
aquele mesmo ensino apostólico, né? E hoje nós temos, louvamos a Deus por nós termos essa palavra, essa mensagem que chega até nós, e nós estamos hoje comendo, nos alimentando do maná do dia da hora, né? E é engraçado que a gente olha lá para o Antigo Testamento e a gente vê que o maná ele vinha naquele momento, naquele dia, naquela hora, e eles tinham que pegar aquele alimento, mas eles não podiam guardar para o dia seguinte. Eles não podiam guardar, porque quando eles guardavam, aquilo apodrecia. Então Deus, ele tem a sua mensagem para o dia, a sua mensagem para aquela hora, para aquele momento, e esse maná do dia é a mensagem que o profeta trouxe, que o mensageiro trouxe, e nós recebemos, cremos nesta mensagem e vamos ficar com a mensagem, porque a mensagem não é nada mais que a palavra, a palavra falada, né? A palavra falada. Então olha só, e aí o que o Senhor Jesus, aqui no capítulo 7, ele disse que iria chegar um dia, um momento em que muitos estariam adorando, levantando as mãos para os céus, adorando, se prostrando, mas toda aquela adoração seria em vão. Por quê? Porque essas pessoas, nesse dia, nesse momento que iria chegar, não iriam realmente estar preocupados em obedecer a palavra de Deus, né? Em obedecer a palavra. E aqui o Senhor, ele está dizendo que muitos, nem todo que ele diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o importante de tudo na Bíblia, qual foi o exemplo que Jesus trouxe para nós? O que Jesus veio mostrar para nós? Ele veio dar um exemplo para nós de obediência. Ele foi um filho obediente até a morte e morte de cruz. Ele não esteve aqui para dar a conhecer a si mesmo, para revelar a si mesmo, mas para revelar o Deus eterno, o Espírito eterno, o Deus Criador que criou todas as coisas, e ele veio revelar Deus para nós. E ele revelou isso com tanta perfeição que Hebreus vai dizer que Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível e a representação exata do ser de Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles estavam olhando para o próprio Deus, né? Por quê? Porque ele estava revelando Deus com tanta perfeição, com tanta clareza, sabe? Sendo tão obediente que em sua vida, quando chegou o momento em que Filipe chega para ele, pedindo que ele mostrasse o Pai, e ele diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Filipe, quem vê a mim está vendo o Pai, está olhando o Pai. Então ele revelou Deus com tanta perfeição que você olhava para Jesus e você poderia ter a certeza de que estaria olhando para o próprio Deus, sabe? Para o próprio Deus, porque ele era a expressa exata do próprio Deus, Então, irmãos, olha só, adorar é bom, sabe? E o ser humano nasceu com algo dentro dele que leva ele a adorar. E há muitas pessoas hoje na terra que adoram qualquer coisa, porque isso está no homem, adorar a Deus.
mas nós não podemos adorar a Deus contrário à sua palavra. Então, nós temos que realmente estar obedecendo a sua palavra para que esta adoração possa ser recebida. Porque para ele receber a minha adoração, a nossa adoração, primeiro ele precisa me receber. E ele não irá me receber se eu estiver andando contrário à sua palavra. Se eu não estiver crendo em sua palavra. Então olha só. Olha um exemplo aqui interessante. Aqui o texto, no 22, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas sabe o que o Senhor vai dizer para eles? Eu não vos conheço. Não foi eu que fiz isto. Sabe? E eu tomei aqui alguns parágrafos da mensagem do profeta. E aqui eu peguei um parágrafo da mensagem que o profeta pregou crendo em Deus. Ele pregou essa mensagem em 52. E ele diz assim: como alguém tentando pegar o administrador disse: ora, irmão Brana, ora, irmão Brana, diz, bem, Jesus disse: haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, expulsei eu demônios no teu nome e tudo mais. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem. O irmão Brana disse, mas só um minuto. Esta é a maneira. Vocês, bando de eclesiásticos, disse, vocês falarem ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram: ele é Beelzebu. Eles falharam em ver as Escrituras, que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Quero só parar aqui um minuto, porque o profeta está trazendo aqui em mente aquilo que os religiosos disseram para Jesus. Eles não reconheceram aquele dia, aquele momento, aquela hora. Jesus veio cumprindo todas as Escrituras. Toda a Escritura foi cumprida a Jesus vir sobre a terra. Mas mesmo ele vindo de acordo com as Escrituras, eles não reconheceram, porque Jesus não veio da maneira que eles esperavam que eles viessem. E hoje é a mesma coisa. As pessoas estão, a palavra está diante deles, mas eles não conseguem ver a verdade. Eles não conseguem ver a mensagem do dia, a mensagem da hora, o dia em que eles estão vivendo. As pessoas conseguem olhar para o passado, para o futuro, mas elas não conseguem ver a hora e o momento em que elas estão. E olha só uma coisa. Os fariseus, irmãos, eram doutores da lei. Eram homens extremamente dedicados às Escrituras, sabe? Mas isto não fez com que eles conseguissem reconhecer aquele momento, aquela hora. Eles não conseguiram. E o que aconteceu? Eles disseram que Jesus fazia todas aquelas coisas pelo príncipe dos demônios. Consideraram Jesus como se Jesus fosse um demônio. E na época do profeta, no dia
em que o profeta estava aqui, que ele começou a pregar a sua mensagem, ele veio com 2 sinais. O primeiro sinal que foi dado a ele, se ele permanecesse humilde, Deus iria usar ele, quando ele pegasse na mão de uma pessoa enferma, a sua mão, o seu braço, ia inchar, e naquele momento que desinchasse o seu braço, a sua mão, a mão dele ia vibrar. Esse foi um dos sinais. E quando a mão dele desinchasse, ele poderia dizer assim: assim diz o Senhor. E o milagre aconteceria naquele momento. Deus iria curar, fazer aquela obra naquele momento ali. O segundo sinal, ele iria revelar os segredos dos corações das pessoas. Mas tudo isso foi dado para ele para atrair as pessoas. E quando as pessoas foram atraídas, no momento em que ele começou a pregar a mensagem, a levar a palavra para as pessoas começaram a recusar. As pessoas queriam receber os milagres, mas as pessoas não queriam receber a palavra. E a mesma coisa que acontece hoje. Você pode observar que você vai no culto, mas se lá tiver um curador, que diz que é um curador divino, que tem o dom de cura, enche de pessoas para ser curadas. Mas é interessante falar que os curadores de hoje, eles têm operado milagres, mas eles não têm levado as pessoas para a palavra de Deus. Você sabia disso, irmãos? Não tem levado as pessoas para a palavra do Senhor. E no tempo de Jesus foi a mesma coisa. Jesus fez muitos milagres. Deus operou grandes coisas através da vida de Jesus Cristo, através do seu Filho. Porque Jesus disse: não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim é que faz as obras. Aleluia. Jesus não quis esse mérito para ele de um curador divino, mas ele atribuiu ao Deus eterno, ao Pai, ao Espírito eterno, todo o mérito ele atribuiu ao Pai. Então, quando Jesus estava curando, era multidão, muitas pessoas queriam estar perto de Jesus, queriam estar próximo de Jesus. Mas quando Jesus começou a entregar a sua mensagem, as pessoas começaram a abandonar ele, pastor. Viu, pastor Jeremias? Começaram a abandonar Jesus. Ao ponto de dizer: duro é ouvir esse discurso. Duro é ouvir esse discurso. E a maioria dos seus discípulos o abandonaram, viraram as costas para ele por causa da sua mensagem, quando ele começou a dizer: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si. Viu? Olha só. Então hoje o mundo está cheio de religião, cheio de engano, e as pessoas dizendo que são cristãs, mas vivendo a vida do seu jeito, de sua maneira. Não querem ter compromisso com Deus, não querem se comprometer com a palavra do Senhor, não querem renunciar à sua vida, não querem morrer para si mesmo, sabe? Não querem deixar o shortinho, não querem deixar o batom, não querem deixar o cabelo crescer. E eu me lembro que teve um momento em que uma adolescente, eu contando isso aqui para minha esposa, em que uma jovem chega para o profeta, ela tinha o seu cabelo normal, ela foi e colocou uma chapinha no cabelo, alisou o cabelo, e chegou para ele assim: irmão Brana, eu poderia louvar na igreja? Ele disse: você não está em condições de louvar na igreja. Porque ela tinha simplesmente não. Porque não é simplesmente. Porque o seu cabelo era de uma maneira, ela queria de outra maneira, de um outro jeito. Mudar. Sair do seu original para ir para uma coisa fabricada. E é o que tem acontecido hoje.
os homens têm saído do que é original, que é a palavra, e têm tomado algo que o homem tem produzido, que o homem tem fabricado. E aí é onde as pessoas estão se perdendo. E aí alguém pode dizer, eu estava meditando em uma palavra de um irmão sobre o corte de cabelo das mulheres, e alguém fez uma pergunta, mas isso tem alguma coisa a ver? Aí nós vamos para a Escritura. O que a Escritura diz sobre isso? A Bíblia diz assim, nem um J, nem um J, um O, um T se omitirá da lei. Viu só? As coisas mínimas não podem ser desobedecidas. Nós temos que cumprir com as Escrituras. Nós temos que refletir em nós a palavra de Deus. A palavra, e a palavra é Deus. Então, se a gente está refletindo a palavra, nós estamos refletindo o próprio Deus. Então, são as coisas mínimas, mas as pessoas não querem. Viu, irmão Jeremias? As pessoas não querem deixar as mínimas coisas para servir a Deus. E aí, eu estava vendo uma coisa, me lembrei de algo aqui importante, interessante, né? Que é como se fosse isso aqui, ó. Olha só. Olha só, você pega essa folha, ó. Você rasga ela aqui. Você pode rasgar essa folha. Olha só. Quando Jesus morreu, a vida de Jesus tinha que vir sobre nós. Qual era a vida que estava em Cristo, em Jesus? O Espírito Santo. Aí uma pessoa que diz que crê na Bíblia, que crê na palavra de Deus, essa parte aqui sou eu, e essa parte aqui é a palavra. Aí eu vou tirando da palavra, eu vou tirando um pedacinho da palavra. Aí cada hora eu vou tirando um pedaço da palavra, eu vou descumprindo um pedaço da palavra. Aí eu vou tirando, e vou tirando, vou tirando. Aí eu vou tirando. No final de tudo, no momento que for para encaixar, não vai encaixar, irmãos. Vocês entendem a importância de se obedecer a palavra de Deus? Tem que encaixar. A nossa vida tem que encaixar com a outra parte, que é Deus. E se ela não se encaixar, se a nossa vida não se encaixar, como é que nós vamos subir no céu, para o céu? Tem que se encaixar uma coisa com a outra, sabe? E nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. É por isso que eu digo, eu olho para as crianças hoje, dentro das igrejas, às vezes, e dá dó. Você sabe por quê, pastor? Porque se uma criança dessa for continuar dentro do sistema, ele não vai ser, ele não vai chegar a ser um cristão para ser salvo. Sabe por quê? Porque não tem ensino. Porque não tem instrução. Eu digo, se hoje eu tivesse conhecido a mensagem há 20 anos atrás, talvez eu não estaria passando por problemas hoje, com o único filho que eu tenho. Porque eu terei instruído ele na verdade. Eu terei ensinado ele a palavra, a temer a Deus. Sabe? Porque a criança começa a temer a Deus. Ele tem que temer a Deus, ele tem que ser instruído no caminho desde pequeno. Ele tem que respeitar o seu Deus, que amar o seu Deus, que viver para o seu Deus. Ele tem que aprender que ele precisa abrir mão de sua própria vida para servir a Deus, para andar nesta verdade, nesse caminho, para que ele possa alcançar a salvação. E eu vejo hoje as pessoas levando os seus filhos para a igreja, levando por levar.
Mas quando eles chegarem na faixa, na maioridade, na sua idade adulta, eles nunca irão ficar na casa de Deus. Vão para o mundo. Porque não tem uma raiz. Porque não tem fundamento. Isso mesmo, pastor. Não tem raiz. Não foi alicerçado, não teve uma base para construir a sua casa, que é a sua vida, sobre esse fundamento. Sabe? Então Jesus não foi reconhecido, no dia que Jesus esteve aqui, nos dias que Cristo esteve aqui, em carne, né? Levando a mensagem, a palavra, as pessoas queriam receber a cura, queriam os milagres, mas na hora que ele levou a mensagem, que ele levou a palavra, que ele expôs a palavra, as pessoas o abandonaram. Nos dias do profeta da era, quando ele esteve aqui, milhares de pessoas, milhares de milhares. Eu me lembro de um culto que ele realizou não sei se foi na Índia ou foi na África, mas parece-me que foi na Índia, onde lá tinha um homem que andava que nem um cão no chão, que nem um cão, usava até coleira, e as pessoas até ganhavam dinheiro à custa desse homem. E Deus deu, numa visão, mostrou ao profeta que aquele homem andando, sendo curado. E ali naquele dia ele desafiou os deuses da Índia e disse: se os deuses de vocês são verdadeiros, pois vocês poderão orar por esse homem e ele ficará curado, ele irá ficar normal, ele irá andar novamente. E nenhum daqueles ali ousaram aí orar para que os deuses dele curassem aquele homem. Mas o profeta disse algo interessante. Ele disse: mas se o Jesus que eu prego, se do Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, se ele curar esse homem aqui, vocês entregam suas vidas para ele. E ali, quando ele orou, Jesus curou aquele homem. Milhares de pessoas ali se renderam a Cristo, entregaram suas vidas ao Senhor. Sabe? Então, muita gente, porque o profeta ele foi conhecido mundialmente. As mensagens deles estão aí até agora, até hoje. 1.200 e poucas mensagens que ele pregou ficaram registradas como testemunho de que Deus, mais uma vez, em carne, como Filho do homem, em um homem, e ele trouxe uma mensagem para as pessoas, para que as pessoas saíssem dos seus sistemas, porque a pessoa não é salva em uma igreja, a pessoa ela é salva quando ela vem para a palavra de Deus, quando ela reconhece essa palavra, quando ela toma esta palavra. Mas as pessoas estão dizendo que para ser salvo, se tu vier para a minha igreja, tu vai ser salvo. Se tu for para aquela igreja, tu vai ser salvo. Se tu for para ali, tu vai ser salvo. Errado. Contrário à Bíblia. Só há um caminho provido por Deus. E nós temos que vir com base naquilo que Deus estabeleceu. A única maneira de nós sermos salvos é pelo sangue. O único caminho provido por Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Foi onde Deus pôs o seu nome. Foi Jesus. Em outro lugar você não encontra a salvação. Você encontra a salvação em Cristo, em Jesus. Porque ele disse: eu vim em nome do meu Pai. Então é o lugar que nós devemos procurar. Mononato, onde é que eu devo procurar a salvação? É na palavra de Deus. É vir para a palavra, é se voltar para a palavra de Deus. É tomar a palavra, é segurar a palavra, é obedecer a palavra, é se render à palavra de Deus. É aí que nós vamos
encontrar redenção, é no sacrifício feito por Jesus. Sabe? Não é numa igreja. Vem para o Calvário. Sabe? Vem aos pés da cruz, se humilhe, reconheça, confesse os seus pecados, aceite a Cristo, deixe a vida dele entrar em você. A vida de Cristo precisa entrar em nós. Se a vida de Cristo não entrar em nós, irmãos, nós não poderemos de maneira alguma fazer nada. Sem a vida de Cristo, sem o Espírito Santo em nós, o que nós iremos fazer somente será obras. Nada feito para Deus pela velha natureza tem valor. Só tem valor aquilo que você faz pela nova natureza. É a vida de Cristo em nós, é Ele trabalhando através de nossa vida, é Ele curando através de nós, é Ele pregando através de nós. De outra maneira, não teremos resultados. É Ele mesmo. E quando a vida dele entra em nós, nós iremos nos render a essa palavra e obedecer a essa palavra. E não iremos tirar e nem acrescentar nada a esta palavra. Aí muitos chegarão naquele dia, né? Muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas por quê? Eu fiz tanta coisa no teu nome. Irmãos, e o profeta falou algo aqui na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, parágrafo 9, diz assim: todo o cristianismo está envolto em um grande caso de amor. Você não crê nisso? Veio, ele fez uma pergunta. Sem amor, o amor é a coisa mais perfeita que existe na Bíblia. Deus é amor, e aqueles que amam são de Deus. Disse João: veio amor. Paulo disse: embora que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, embora que eu compreendesse todos os mistérios de Deus, tivesse fé para mover montanhas, entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, desse todos os meus bens para alimentar os pobres, sem amor eu nada seria. Jesus diz: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios em teu nome, não fiz eu muitas coisas poderosas em teu nome, e não profetizei ele em teu nome. Todos aqueles grandes sinais e coisas que vemos hoje, Jesus diz: eu lhes direi: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem mesmo vos conheço. Veja, veio sem amor. Agora olha só, o motivo pelo qual nós devemos fazer alguma coisa para Deus tem que ser amor. E o profeta nessa mensagem, ele vai muito mais além. Ele disse: olha, ainda tudo que eu fizesse, mas ainda naquele dia que eu chegasse lá diante do Senhor e ele apontasse o dedo para mim e ele não fosse salvo, ele disse que ainda assim isso não mudaria nada, porque o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, irmãos, não era para ser salvo. Hoje as pessoas estão indo para as igrejas porque tem medo de ir para o inferno, estão fazendo alguma coisa, mas querendo algo em troca de Deus. E esse não é o motivo, o objetivo correto. Tudo que nós fizermos tem que ser por amor a Deus. Esse é o verdadeiro motivo, o verdadeiro significado de se fazer algo para Deus. Tem que ser amor. E esse amor é o próprio Deus que tem que estar em nós. Porque se Ele não mudar a nossa natureza, nós nunca iremos entender estas coisas. Nós nunca seremos colocados nestas coisas. Mas isto precisa ser revelado para nós. Nós precisamos entender. Irmão Nonato, quer dizer que tudo que eu tenho que fazer
Eu não tenho que pensar em outra coisa? Claro que não, irmãos. Tem que ser por amor. Não é porque eu estou servindo a Deus porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não. Nós temos que servir a Deus porque nós o amamos. Esse é o motivo. E essas pessoas, tudo que essas pessoas realizaram e fizeram, mas ali não tinha amor naqueles atos, naquelas atitudes, naquelas coisas, naqueles feitos, não tinha amor. É como se fosse um filho que vai fazer uma coisa para o pai, né, irmã Silvana? Tem filho que faz a coisa quando o pai vai fazer alguma coisa, quando o filho vai fazer alguma coisa para o pai, às vezes faz obrigado. Que prazer o pai vai ter quando vê o filho fazendo uma coisa zangado, querendo algo em troca? Não, minha mãe vai, porque vai me dar isso, né? Isso não tem significado, irmãos. O verdadeiro significado de fazer alguma coisa tem que ser por amor. Se você quer ajudar alguém, ajude, tem que ser por amor. Tudo que a gente venha fazer aqui tem que ser por amor. Agora alguém faz algo para alguém porque quer ser visto, quer ser aplaudido, né? Não, meu irmão Jeremias. Quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser elogiado. Isso não adianta de nada. Isso é bobagem, as pessoas estão se enganando a si mesmo. Então, temos que fazer alguma coisa para Deus? Tem, mas tem que ser por amor. Não importa. Não importa se ele não vai me dar salvação, não importa. Mas eu o amo a si mesmo. O profeta disse, ainda que eu seja lançado no inferno, mas eu o amarei. E se eu amaria a si mesmo, porque eu estaria ali, porque eu estou merecendo estar ali. E Deus é justo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, Ele é justo, nós somos injustos, sabe? Ele é santo, e nós somos tão falhos, tão limitados, e precisamos da vida dele em nós, precisamos do seu Espírito em nós, para que a gente possa mover a nossa salvação de maneira correta, de maneira certa. Sabe, essa salvação precisa ser movida em nós, mas nós precisamos mover a nossa salvação, mas o Espírito Santo tem que estar à frente de tudo isso, movendo todas as coisas. Aí vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, né? Não é não, pastor? Verdade. Quando a gente começa a entender essas coisas, parece que vai saindo um fardo diante de nós. Porque muitas das vezes parece que tem um peso sobre a gente. A gente se cobra. Às vezes, quando a gente falha em alguma coisa, fica se cobrando. Oh, mas eu... E ali a gente fica. E Satanás usa isso contra nós. Viu, irmã Silvana? Muitas das vezes. Satanás usa essas coisas para trazer, sabe? Aquela consciência pesada, aquele sentimento ruim em nossa vida. Mas eu digo uma coisa para vocês. Não aceite isso. Saibam que tem um Deus. E esse Deus eterno nos salvou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Redimiu a nossa alma por meio do seu Filho. E aquele que recebe o Filho, a Bíblia diz que tem a vida. E ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então se volte para Deus, se firme na palavra, tome a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, porque isso é o importante. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Eu acho que eu me empolguei um pouco, né, irmão? Aqui, né? Falei um pouco alto, né? Eu tenho um tom assim meio... acho que isso é de família, né? É de família esse tom de voz, né? Nossa família tem essa mania de falar alto, um pouco alto, né? Mas que Deus abençoe a todos nós. Espero que Deus possa ter ajudado. Espero que Deus possa ter ajudado os irmãos e ter me ajudado também, porque eu não poderia estar aqui se não fosse por causa desse Deus.